Todo início de ano você precisa atualizar o preço teto das ações da sua carteira e também as ações que estão no seu radar de aquisição. E o que é o preço teto? O preço teto é o preço limite, o preço máximo que você irá pagar em uma ação. E se você conseguir comprar uma ação abaixo desse preço teto, significa que você está comprando um ativo com margem de segurança. Como o nosso foco aqui no canal é dividendos, vamos utilizar métodos para chegar ao preço teto, ao preço justo do ativo, utilizando dividendos, é óbvio. E quando o assunto é dividendos, a BB Seguridade vem dando um show. Além de bons dividendos, não temos como negar, a empresa vem entregando uma boa média ao longo do tempo, uma média acima do que consideramos o ideal, média 6,85. E sempre buscamos comprar empresas com uma média acima de 6%. Sabe por quê? Se você identificar uma empresa com essa média histórica acima de 6%, é um indício, um indicativo que você está diante de uma boa pagadora de dividendos. E a BB Seguridade possui uma média acima desses 6%, vem pagando bons dividendos ao longo do tempo e melhor ainda, ela paga com muita previsibilidade. A gente sabe que durante o mês de fevereiro e agosto teremos dividendos. Observando o seu histórico, isso fica visível e previsibilidade para o investidor de longo prazo é espetacular. E para quem gosta da estratégia do dividendo inteligente, esse ativo cai como uma luva. Sabe por quê? Em fevereiro de 2025, teremos dividendo? De acordo com o histórico e o que está escrito no ORI da empresa, sim. E ela antecipou e muito esse anúncio. Sabe por quê? Em dezembro de 2024, ela soltou um fato relevante informando que irá distribuir aos seus acionistas 4,4 bilhões, adivinha? Adivinha? Junto com o resultado do quarto trimestre. Além de bons dividendos, o ativo vem pagando com previsibilidade e não podemos esquecer das recompras. As recompras geram muito valor ao acionista ao longo do tempo. E no final do vídeo eu vou te mostrar como a recompra impacta a sua vida com números. Eu vou te mostrar isso na prática. E agora vamos para a atualização do preço teto para 2025. O primeiro passo é encontrar a média e eu gosto de utilizar sempre os últimos 5 anos. E o que a gente irá fazer? Vamos somar os valores que a empresa pagou nos últimos 5 anos. Todo início de ano eu atualizo o meu preço teto, método Bazin. E agora vamos pegar o ano de 2020 a 2024, 5 anos. Vamos somar esse total e chegar à média do ativo. Média do período que eu estou analisando. E vamos colocar a mão na massa juntos e chegar a essa média para que você consiga facilmente aplicar essa estratégia na sua carteira. E eu gosto sempre de utilizar site de análise de ações, até porque fica bem mais fácil encontrar essa média. Utilizando o site Status Invest, vamos procurar pelos dividendos da BB Seguridade, agrupar por ano, alongar o período, pois queremos utilizar aqui a média dos últimos 5 anos. O que a gente precisa fazer? Como eu disse, vamos precisar colocar a mão na massa. Pegar o rendimento que a empresa pagou em 2020, R$ 2,78, e utilizar a calculadora 2,786, procurar o total de 2021, que foi 99 centavos por ação, lançamos 0,996, o total de 2022, R$ 1,96 por ação, vamos aqui 1,966, 2023 e também 2024, 3,486 e 2024 um montante de 2,65. Observem que vamos chegar à média, que é 2,37. E o que você fez, bombeiro? Basicamente, somei esse total e dividi por 5. Vamos colocar aqui na fórmula para você entender. Soma o total e divide pelo período, 5 anos, média de R$ 2,37 por ação. Calculamos a média e agora vamos para o yield estimado. Essa estratégia é uma estratégia muito antiga. Eu considero uma das estratégias mais conservadoras da Bolsa de Valores, uma estratégia utilizada por grandes investidores. Na época que ela foi criada, lá por meados de 1980, os títulos públicos entregavam ali na casa de 6%. E por isso é utilizado no método Bazin o yield estimado de 6%. Você chegará ao seu preço teto buscando esse mínimo de 6%.
E agora vamos aplicar esse método na prática e chegar ao preço teto atualizado. Aqui na nossa planilha vamos lançar o código da empresa. Aqui temos a cotação atualizada de forma automática e isso é muito importante para que tenhamos a nossa margem de segurança atualizada todos os dias. Se a margem estiver atualizada, a gente consegue encontrar boas oportunidades. Vamos lançar a média de 2,37 e o yield estimado que o método prega, que é 6%. E vamos chegar ao preço teto da empresa, R$ 39,62, preço teto método Bazin, atualizado para 2025. Lembrando novamente o que é o preço teto. O preço teto é o preço máximo, o preço limite que a gente irá pagar no ativo para buscar esse mínimo de 6% de acordo com a média dos últimos 5 anos. Com a cotação atual, identificamos uma margem de segurança bem apertada de apenas 0,4%. Esse é o método Bazin propriamente dito. O que a estratégia prega? Só que eu considero que nenhuma estratégia precisa ser engessada. Você pode fazer variações de acordo com o seu perfil. Vamos imaginar aqui que você queira a média dos últimos 3 anos. Você pode, basta somar os valores que a empresa pagou nos últimos 3 anos. E no yield estimado, é possível fazer alguma variação? Sim, é totalmente possível. Quando a estratégia foi criada, os títulos públicos entregavam ali 6%. E quanto eles estão entregando no momento? Mais de 7%? No momento, sim. Então você pode fazer essa variação para que você chegue ao seu preço teto pessoal. Vamos mostrar algumas variações na prática. E qual será a primeira variação que a gente irá utilizar? Vamos lançar aqui inicialmente o código da empresa, a média de dividendos dos últimos 5 anos, 2,37, e agora vamos pegar o cupom do Tesouro Direto. Na época que a estratégia foi criada, os títulos públicos entregavam aí, em média, 6% ao ano. E observando o Tesouro atual, temos aqui Tesouro IPCA de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, 7,54, médio prazo, 7,36, longo prazo, 7,38. Se a gente aplicar o de longo prazo, 7,38, chegaremos ao preço teto para buscar esse mínimo de 7,38. Lançando 7,38, o preço teto fica em R$ 32,21. Ela se encontra 22,5 acima do preço teto com essa primeira variação. Próxima variação que muita gente utiliza é alterando a média para os últimos 3 anos. Muita gente diz que reflete melhor o que a empresa está entregando no momento. Podemos considerar aí uma boa variação. E o que a gente irá fazer? Vamos voltar para a nossa calculadora. Estamos aqui com a média dos últimos 5 anos. Vamos apagar aqui 2 anos, pegar os últimos 3 anos, só que a gente precisa fazer a alteração, ou seja, dividir por 3. E vamos chegar aqui a uma média de 2,70 total dos últimos 3 anos, dividido por 3. R$ 2,70. Voltando para a aba Método Bazin, vamos lançar aqui os 2,71 e o mínimo de 6%. Com essa variação, o preço teto fica em R$ 45,02. Margem de segurança de 14,08. Vamos fazer a próxima variação aqui também utilizando a média dos últimos 3 anos, 2,71, com o cupom atual 7,38. Chegamos a um preço teto de R$ 36,60. Ela se encontra 7,93% acima do preço teto. E você identificou que a estratégia não precisa ser engessada. Lembrando que aqui possuímos um fato concreto, os dividendos que a empresa já pagou. Existem outras estratégias? Sim. Preço teto projetivo. Estamos falando aí de projeção de dividendos. Existem outras estratégias para chegar ao preço justo da empresa, o quanto ela deveria valer, como o modelo de Gordon, que leva em consideração os dividendos, e é uma excelente estratégia, além do método de Graham, entre outros. Inclusive, na planilha que está disponível aqui no link da descrição, eu tenho diversos métodos para você chegar ao preço teto e preço justo das ações e fundos imobiliários da sua carteira. E caso você queira encontrar empresas e fundos com margem de segurança, eu recomendo que você utilize essas estratégias e identifique a que melhor se encaixa no seu perfil. E agora vamos para as recompras. Como a recompra de ação impacta o seu dividendo? A BB Seguridade conclui recompra de 55,6 milhões de ações
seguradora passou a contar com 58,8 milhões de ações ordinárias em tesouraria. E é importante lembrar que essas ações em tesouraria não fazem jus aos dividendos. E vamos entender como a recompra de ações aumenta o dividendo do investidor de longo prazo. No primeiro cenário, vamos pegar a quantidade de ações inicial da empresa, que é 2 bilhões de ações. Recentemente, ela anunciou um dividendo de 4,4 bilhões. Se a gente dividir esse valor de 4,4 pela quantidade inicial de ações, 2 bilhões, chegamos a um valor por ação de R$ 2,20. Só que não podemos esquecer que a empresa recomprou 55.591.700 ações com o fechamento dessa recompra. Vamos agora saber a quantidade de ações após a recompra. 1.944.408.300 ações. Estamos considerando que somente a recompra. Total de proventos, 4,4 bilhões. Observem que, com essa recompra, o valor por ação saiu de R$ 2,20 para R$ 2,26 por ação. Estamos falando de um crescimento do dividendo de aproximadamente 2,86%. Pronto, está atualizado o preço-teto método Bazin 2025 da BB Seguridade. Além disso, eu mostrei algumas variações e eu tenho certeza que agora você conseguirá fazer variações de acordo com o seu perfil, pois você identificou como esse método funciona. E vale a pena lembrar que, caso você queira outros métodos, como preço-teto projetivo, preço justo, modelo de Gordon, método de Graham, na planilha disponível aqui na descrição e fixado no primeiro comentário, existem aí muitos métodos para que você precifique, chegue ao preço-teto das ações e fundos imobiliários da sua carteira, para que você encontre ações e fundos com margem de segurança. E a partir do momento que a gente tiver em mãos o resultado anual desse ativo, a gente irá atualizar o preço-teto projetivo 2025 da BB Seguridade. Por isso eu peço a sua inscrição, o seu like, o seu comentário, isso me ajuda e muito, e você será notificado quando tivermos essa atualização para 2025. Um abraço a todos e bons investimentos.